boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando hoje num horário extraordinário. Mundial e você trazendo um bate-papo super gostoso com uma comunicadora da Vibe Mundial. Ela esteve fora por um tempo, mas ela está de volta. Anny Gates, bem-vinda! Boa tarde, Samira, linda, queridos ouvintes aqui da Vibe Mundial. É um privilégio participar do seu programa. Eu que sou uma admiradora do seu trabalho há muitos anos. Quantos anos é a sua trajetória aqui na... Eu tô na rádio há 20 anos e você... Há 10. Há 10. Tô engatinhando. Então, uma década, né? Uma década de convívio. Ela ficou fora por quanto tempo? Uns 2 anos? 2 anos. 2 anos. E agora ela está de volta com uma nova proposta de trabalho. A Anny, ela agora é psicanalista. Você estreou um novo programa na semana passada. O programa é o... Programa Terapia para Todos, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 11h30 da manhã. Ela já estreou, tá? Então você já coloca aí na sua agenda. Toda segunda-feira às 11h30 da manhã, Terapia para Todos. A Anny voltou assim, com uma pegada mais terapêutica mesmo, né, Anny? É disso que a gente vai falar. Você, eu já vou conectar aqui, você pode entrar no Facebook da Vibe Mundial, participar com a gente. Eu vou abrir aqui, se você tiver alguma pergunta, pode passar que a gente vai bater um papo com a Anny nos próximos 25 minutos. Excelente essa participação do ouvinte, né? Anny, você agora é psicanalista, sim, entre outras terapias que você vem agregando também. Mas eu quero falar da psicanálise. Qual que é a base terapêutica da psicanálise? Vamos falar um pouquinho disso. Esse período, né, em que eu tive a oportunidade de buscar... a máscara, olha a máscara. De buscar Não põe a mão na máscara. De buscar aprimorar esses conhecimentos, isso veio através do trabalho com a espiritualidade. Então... A tendência, né, de identificar alguns questionamentos mais profundos, né, dessa questão mais emocional, de como as pessoas lidavam com determinadas questões, e um processo mesmo terapêutico, porque era como se as pessoas voltassem novamente para se tratar. E aí eu fui buscar conhecer, né, Freud, fiz um ano de especialização com Freud, com um grupo que é da USP, muito renomado, muito rigoroso, porque eles fizeram a gente ler as obras de Freud de 1980. Que é complexo, que é complexo. Né? Como ele tinha uma seriedade, uma rigorosidade, um gênio, né? Porque tudo que ele foi como um precursor da psicanálise é aplicado hoje com exatidão, né? E alguns conceitos são de formas diferentes, identificados também na constelação familiar, que vem da base da primeira infância, da segunda infância, de honrar os pais, de buscar afeto, né? Todas as técnicas vão se interligando, né? Elas se interconectam, na verdade. Maneiras de falar a mesma coisa, mas no intuito de equilibrar o ser humano como um todo. Porque não adianta a gente tratar só do espiritual, ou só do emocional, ou só do físico, né? Ou só do mental. Nós somos um ser completo, né? Físico, mental, emocional, espiritual. Entender esse contexto traz uma expansão de consciência, porque você determina a sua frequência, a sua vibração, né? A sua sintonia, as leis que regem, né? A lei da sincronicidade, a lei do karma, a lei de causa e efeito. São coisas que estão no nosso dia a dia constantemente, a gente só não dá esse nome. Mas, na verdade, é isso, né? Não percebe, né? E quando eu estou falando da psicanálise, eu estou falando de psicoterapia também? Ou eu posso dizer que são 2 terapias diferentes? São 2 terapias diferentes, porque a psicoterapia, ela estuda várias, né, técnicas de abordagem, de tratamento, e a psicanálise foca na fala, né? Então, a psicanálise é a identificação através da fala. E é através da fala que você manifesta, que você expressa o seu inconsciente. Então, Freud mesmo falava que o inconsciente é expressado através de 3 pontos chaves. Um é o sonho, né? Então os sonhos vão trazer o inconsciente livre. O xiste, que é a brincadeira, né? Falar brincando. Ô, Samira, me dá um doce hoje, né? Por que você não trouxe doce? Então, brincando,
vai te dando um comando, expressando a sua vontade. E a outra expressão do inconsciente, esqueci, Samira. O ato falho. Não é o ato falho? Você é fantástica. Exatamente o ato falho, meu inconsciente se manifestando aqui. E a gente tava falando... Eu não cometi o ato falho. Eu não cometi esse ato falho. Então, a psicanálise, a base da psicanálise, eu posso dizer que é a fala. A fala. Você expressa através da fala. Então... Sonho, ato falho e o xiste. O xiste é a brincadeira... Né? Normalmente é uma brincadeira boba, de mau gosto, né? Que a pessoa fala sem querer, faz uma piadinha com o outro. A gente identifica muito, né, da homofobia, do racismo intrínseco, né? Porque a pessoa chega numa fala racional e fala, eu não sou racista. Mas aí faz uma brincadeira e faz uma piadinha de mau gosto. Aí você percebe que tem um racismo ali. É o olhar do terapeuta, né, do psicanalista, ele vai observar todas as suas falas, todas as maneiras que você conta uma história, tá falando do seu inconsciente. Entendi. Agora vamos lá, vamos falar de um assunto que está em alta, a gente veio aí dos Dias dos Namorados, sim, né, na sexta-feira, então aí veio a vontade da gente de falar sobre relacionamentos, sim, né, quando a gente até discutia do que a gente vai falar, vamos falar de relacionamento, porque todo mundo está em casa, né, entre aspas, sim, né, então a gente está convivendo mais. Eu quero saber, assim, como que a psicanálise pode colaborar para ter um relacionamento saudável? A psicanálise é uma ferramenta incrível porque ela vai trazer a identificação da sua realidade, da sua força. E você, como o relacionar-se consigo mesmo, é se descobrir, é se entender. É entender o que a gente tem guardado lá no nosso inconsciente, que a gente nem imagina, que vem desde a nossa gestação, né? Os relatos que a gente tem mais claros, científicos, é que a gente guarda memórias de afeto desde a gestação, né? E isso fica marcado e a gente não percebe, vai guardando, vai guardando. Quando a gente consegue se conhecer, se entender, a gente vai limpando essa sobrecarga emocional e que faz a gente, né, de forma inconsciente também, buscar no outro esse complemento. Quando você faz um tratamento terapêutico, né, um acompanhamento terapêutico de autoconhecimento, você se relaciona bem consigo mesma, né? Entende seus limites, entende, né, as suas necessidades emocionais e não vai projetar isso no outro. Você vai buscar atender as suas necessidades primeiro, antes de tentar, né, trazer isso do outro. Durante o relacionamento, um dos pares, né, coloca a projeção no bem do relacionamento, no bom caminhar dessa relação, no outro? No outro. Espera ser atendido por um outro. É uma expectativa, então. É uma expectativa constante, né? Por isso é uma ilusão. Porque o outro também tem o seu universo, o seu mundo, os seus defeitos. E as pessoas são como são. E as pessoas são como são. Entender o outro. Como que você vai entender o outro se você não entende a si mesmo? Né? Como você vai esperar que o outro seja perfeito se a gente não é perfeito? Então, com a psicanálise, eu vou me conhecer melhor e vou perceber como que está acontecendo os meus entraves no relacionamento. E com isso eu posso melhorar. Isso, é o eu, né? A psicanálise é o estudo. Falei da máscara e a gente está aqui, né? Aqui, ó. A psicanálise é... Ela que quis fazer com a máscara, gente. O estudo do eu. E assim, quando eu me entendo, né, e eu estou plena, equilibrada, eu vou dividir com o outro o meu melhor. Então, a tendência é você sintonizar um complemento, né, numa sintonia positiva. Quando você tem algum desgaste emocional, algum desequilíbrio, um processo traumático muito intenso, você acaba atraindo pessoas compatíveis com aquela frequência, com aquele estado, com aquela dor. E isso é... Os afins se atraem. Sim. E aí a pessoa fala, né, em terapia muito, em consulta, eu tenho um dedo podre. Não existe dedo podre, né? O que você está sintonizando para alcançar e para atrair esse tipo de pessoa? Como você está, né, para chegar a trazer esse tipo de pessoa para a sua vida? Então, é a minha vibração que atrai aquele tipo de pessoa. É aquela vibração que você acaba acostumando.
né? Então, muito do perfil da criança que acostuma com um pai alcoólico, violento, inconscientemente ela vai buscar isso no relacionamento, porque esse é o natural dela. Mas é o inconsciente. É o inconsciente. Então, assim, aquilo que ela nega, subordina, né? Então, ela nega esse pai, esse comportamento, né? Esse trauma e acaba atraindo isso, né? Nos seus relacionamentos. Então, a forma também como nós lidamos com o parceiro ou com a parceira tem a ver também com a nossa relação com os nossos pais? Totalmente, né? Então, segundo a base do estudo da psicanálise, todas as nossas expectativas emocionais estão na primeira infância, que é aquela busca do afeto. É o amor perfeito, né? E a gente sempre está buscando, de forma inconsciente, esse reconhecimento, esse amor do pai e da mãe. E aí a gente entende que muitas pessoas não tiveram oportunidade de ter o afeto. Então, elas ficam constantemente buscando isso no outro. Aí tem um perfil narcisista, tem um narcisista primário, que é aquele que não foi atendido, né, no seu, como um reizinho, ele quer tudo para ele, só dele, né? E aí a gente vê vários perfis se manifestando por conta dessa insatisfação que não foi atendida. E tem gente que nem se relaciona, né? Não se relaciona porque tem uma dependência emocional imensa, né? Então, como assim eu vou ser atendido o tempo inteiro? O outro também tem a necessidade de atenção, e aí eu não dou nada para o outro, fica a falta, né? Fica essa lacuna. E aí fala, eu não encontro um amor, não consigo me relacionar, não consegue se relacionar consigo mesmo, né? Com os seus ideais, com as suas expectativas. Quando a gente equilibra isso, tudo, né, fica equilibrado. E o processo de autoconhecimento exige muita coragem, né? Porque é doloroso. É doloroso identificar a sua falta. É doloroso identificar, né, os seus traumas, as suas feridas, limpar isso. É um processo muito profundo, né? E a maioria das pessoas acabam jogando a responsabilidade para o outro. É muito mais fácil, né? Eu não vou olhar para a minha dor, eu não vou sofrer, eu não vou limpar, né? Não vou tomar a minha responsabilidade e vou jogar essa responsabilidade para o outro. E quando tem uma relação e, de repente, essa relação se rompe, isso causa dor. Sim. Mas também o romper é também uma relação de insatisfação consigo própria e não com a relação? O relacionamento, ele envolve as duas vidas, né? Então, às vezes, o rompimento vem para você olhar para como você estava lidando com aquela situação, com aquele relacionamento. Para você parar e pensar, o que eu posso melhorar? Como eu poderia contribuir para fazer esse relacionamento ser mais saudável? Né? Onde eu estou falhando? Onde o outro está falhando? Onde a gente pode melhorar? Quando o rompimento é o distanciamento completo, é porque realmente já era necessário, né? Não tinha mais compatibilidade nem complemento, isso. E muita gente, inclusive essa pergunta vem bem, né, bem na nossa realidade, muita gente busca resgatar algo que já foi, né, rompido por completo. Então, Bert Hellinger fala, uma separação ela não acontece repentinamente, ela já aconteceu há muito tempo. Então, quando acontece o processo de separação, na maioria das vezes, isso já estava sendo desencadeado, né? Esse afastamento. É que ninguém simplesmente dorme de um jeito e acorda e fala assim, não quero mais. Perfeito. Apesar que já ouvi casos, hein? Hoje em dia, acontece, né, essas catarses. Essa questão da liberdade de escolha, né? De poder escolher. Isso também é delicado porque as pessoas se permitem, né, ser usadas de certa forma, né, manipuladas, e não jogam a sedução, né? É a competição que é desgastante. Na verdade, homem tem que aprender a ser homem na relação e a mulher tem que aprender a ser a mulher na relação. Isso. A gente não pode ficar trocando papéis. Você concorda que hoje, né, as mulheres conseguiram muito da sua liberdade, né, da sua autonomia, mas perderam o encanto de seduzir, né, de encantar, né, de equilibrar, do cuidar, do amar, do afeto, né? Vão terceirizando esse afeto. A Cristina Cairo até falava muito quando ela tinha o programa aqui também. E saudade da Cristina, lembrei dela agora. Maravilhosa, né? Que até coisas do nosso corpo o tempo todo vai dizendo como que essa relação está. E se você está se masculinizando
ou se feminalizando nessa relação? E essa personalidade da criança, né? Da autoridade do pai, da delicadeza do cuidar da mãe, é importantíssima para a formação da sua personalidade. Então, até os 7 anos, esse papel precisa estar muito bem definido para que a criança entenda qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe. A criança precisa muito desse não, dessa rigorosidade, precisa muito do afeto, do carinho, e isso fica muito confuso quando né, determinado cônjuge assume esse papel por completo e diminui o papel do outro. Então, quando a gente posiciona, equilibra até o sistema. Né? Mas como está falando interligado da uma né? coisa com a outra. Mas quando a gente está falando aqui agora do relacionamento afetivo, o diálogo, que você falou da psicanálise que trabalha com a fala. A interpretação da fala. O diálogo, a falta de diálogo tem um peso muito grande para essa relação ser saudável ou não? Porque o diálogo, ele não acontece só na fala, né? Ele é a expressão total, né, da nossa comunicação. Eu estou dialogando com você mexendo as mãos. Estou dialogando com você quando eu coloco uma roupa, né, clara, uma roupa escura, ou quando eu me expresso tatuando. A tatuagem tem várias interpretações, né? De trazer um excluído do sistema, ou de expressar uma revolta, né? de se impor. Então, eu estou me comunicando com você, com as minhas tatuagens, com o meu jeito de me vestir, com o meu jeito de falar, com a minha entonação. Com a maquiagem, com os olhos. Com a cor do cabelo. Com o gesticular, com a cor do cabelo. Não é? Você está falando que... A gente comunica o tempo todo. Então, quando você não dá voz para o outro, você está comunicando: eu sou autoridade, eu não te respeito, né? Eu não te amo, eu não te reconheço. E se usar os atos falhos, os xistes. E os sonhos, né? Então, muita gente confunde o sonho com a questão da mediunidade. A gente consegue identificar claramente quando o sonho tem um contexto mediúnico, que existe sim, né? As alterações vibratórias, a pessoa consegue, nesse estado também de repouso, acessar outras dimensões, mas o sonho, quando ele se manifesta do inconsciente, ele é muito nítido, né? Então, às vezes não é claro, na maioria das vezes não é claro, porque o nosso inconsciente não é claro. Ele é totalmente irracional. E isso reflete no nosso dia a dia, né? No nosso comportamento. A gente é emocional. Estamos todos buscando afeto o tempo todo. Porque o afeto é que dá sentido. Somos seres emocionais, nós não somos máquinas. A nossa criança está ali sendo alimentada constantemente. A gente precisa disso. A gente precisa do olhar do outro, da aprovação do outro, do amor que a gente recebeu ou que não recebeu dos nossos pais, que a gente vai buscar no mundo. Tem um estudo que fala que a criança que nasce e não tem o colo, o abraço, o afeto, ela não sobrevive 7 dias. Então, assim, é um estudo sendo, né, identificado a necessidade do colo, do abraço, do amor, do carinho, né? Então, aquela criança que, porventura, a mãe não esteve, né, e que foi, né, levada lá para um distanciamento dessa questão afeto, né? Ela não tem, ela já vem com essa lacuna, com essa falha. Então, imagine esse ser humano buscando no mundo esse amor que ele não recebeu, projetando no outro as suas expectativas, as suas dores, né? Então, quando a gente entende a nossa responsabilidade, a nossa força, a nossa capacidade de gerar, né? Isso, no processo terapêutico, a gente fala que é deslocar. Então, você vai deslocar um perfil que está emocional, que o emocional está gritando, que o inconsciente está doente, está doendo, né? Você vai deslocar esse perfil para o racional. Então, você vai trazer força, você vai trazer ação. Vou trazer para o consciente. Vou trazer para o consciente para que o processo emocional dele vá se dissipando, né, com esse cuidado, com esse olhar, mas não com essa dor, né? Porque todos nós estamos em construção, todos nós temos expectativas, né? Mas por que alguns ficam sofrendo, né, chorando, não conseguem fazer nada porque o outro não ligou, não tem alegria de viver porque não recebeu um telefonema, e o outro consegue lidar bem com isso? Beijinho no ombro. Cada um é de um jeito, cada um tem uma história. Então, a gente vai buscar trazer, né, essa sua
identificação, a sua força, o seu eu, para transpor esse transbordar afetivo que está gritando ali para ser olhado, para ser limpo, para ser ressignificado como um todo. Né? Entendi. É parte do processo de desenvolvimento. Homens ou mulheres procuram mais as terapias? Estão mais abertos às terapias? Eu adoro fazer essa pergunta porque cada terapeuta que vem aqui tem uma visão diferente, porque ele atrai um tipo de clientela diferente. Sim. As mulheres se cuidam mais do que os homens. Os homens têm uma tendência a ser mais racionais. Por ser mais racionais, eles não vão lidar com as suas emoções como as mulheres, né? Não vão identificar uma dor, né? Quando isso acontece, é muito mais por somatização, por algo que eles não conseguem reverter racionalizando, e aí o processo terapêutico é bastante efetivo, porque a gente consegue pontuar mais rapidamente. O resultado dele acaba sendo mais rápido. Muito mais rápido. Quando um homem procura terapia, ele está pronto para buscar uma solução. Em que momento vocês indicam hipnose? A hipnose é quando o seu inconsciente não se manifesta nessas 3 versões. Porque eu estou resistente. É isso? A resistência acontece também e não é tão comum hoje em dia. A gente tem bastante conhecimento. A gente fala muito, aberta, né? É bastante técnica. A Vibe Mundial ajuda muito nesse sentido, né? De esclarecimento, que muito recentemente a gente não tinha acesso a esses esclarecimentos. E então, quando o inconsciente não se manifesta, aí sim a hipnose é mais efetiva. Tá quase dando nosso horário, passa muito Samira! Rápido mesmo. As pessoas, você tá dando curso, só atendimento por enquanto? Atendimento por enquanto está sendo via WhatsApp, mesmo as sessões terapêuticas, né, de sessões de psicanálise, são feitas por vídeo de WhatsApp. Ainda bem que existe o WhatsApp, a gente consegue fazer, né, de qualquer lugar do mundo essa terapia. Qual a que é distância, a princípio. Uhum. O número do telefone é o 98078-6033. 98078-6033. E as consultas terapêuticas também com a carta, com a numerologia, também é feita à distância, via WhatsApp. Aí você continua fazendo, então? Continua mexendo com cartas, com numerologia e agora com a psicanálise e com a constelação familiar. As cartas ciganas é a minha grande paixão, minha especialidade, que eu falo e repito 10 anos direto, praticamente todos os dias, abrindo as cartas. Elas conversam comigo e trazem, né, o que a pessoa, um direcionamento para a pessoa naquele momento. É grandioso. É terapêutico também, terapêutico. Né? Sempre, desde o começo. É a ferramenta que muda. É sempre terapêutico. Uma mensagem final. Mensagem final é que você pode tudo. Né? Ninguém está limitado. Por que a gente pode tudo? Porque a gente tem a vida. Se a gente tem a vida, a gente pode ser o que a gente definir ser. Tem uma outra frase também muito bonita que eu ouvi, que é: a diferença entre o que você é e o que você gostaria de ser é o que você faz. Vamos fazer sempre o nosso melhor, então. Sim, é que assim obrigada, seja. Anne. Linda, adorei. Obrigada, eu também adoro. Vou vontade de tocar nela assim, porque eu gosto de terminar o programa assim. Né? A gente está aqui num dia, a gente está bem pertinho, inclusive. Gratidão. Obrigada, Anne. Anne Gates, toda segunda-feira, programa Terapia para Todos, às 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, Terapia para Todos. Está aqui a Anne com a gente de volta. Muito bem-vinda. Gratidão. Mais uma vez, agradeço. Telefone de contato é o WhatsApp, 98078-6033. 98078-6033. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada por todas as mensagens lindas que vocês mandaram aqui no Facebook. Depois a gente vai ler e responder todo mundo. Obrigada, gente. Até daqui a pouquinho. Eu já volto aí para falar o Jornal da Boa Notícia. Trazer para você boas notícias sempre. Obrigada, Anne. Sucesso. Até mais.